A paz de Cristo, meu irmão, minha irmã, que Deus possa te abençoar. Quero te pedir, antes de mais nada, que você possa se inscrever, apertar em todas as notificações para que você possa receber todo o nosso conteúdo, que você possa também curtir, que você possa comentar e que você possa fazer algo para o reino do Senhor, que é compartilhar. Compartilhe esse vídeo que está por vir, não deixe de semear na vida das pessoas. Muita gente necessita ouvir a palavra de Deus. Então você que já está inscrito no canal, amém, Deus te abençoe. Você que não está e vê nossos vídeos, quantas pessoas veem nossos vídeos e veem os versículos da manhã, também os nossos shorts, todo dia às 6 horas da manhã são lançados, que não estão inscritos. Deus abençoe e abençoe a vida de outro também. Amém? Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Pode rodar a vinheta em nome de Jesus. Deus abençoe. Vou pedir para a irmã Equilínio subir com os ministros para mostrar lá como é que é a situação lá. Ela vai mostrar. Amém? Deus é bom. Você que ficou comigo aqui, que é benção aqui nessa igreja, benção na minha vida. E daqui a pouco vai estar todo mundo aí. Se você puder ficar de pé, abrir a palavra de vida em Mateus 5. Mateus 5. Mateus 5 é o começo do Sermão do Monte, conhecido Sermão do Monte. E a gente vai falar de algo que muita gente às vezes, coisa que ignora, mas muita gente trabalha sobre esse tema. E às vezes trabalha de uma maneira um pouco diferente do que a Escritura, o que a palavra diz. Mateus 5, a gente vai ler do verso 1 até o verso 3, eu botei o título de ser feliz. Então, Mateus 5, de 1 a 3, a gente vai ler os 3 versículos e a gente vai focar nisso. A gente vai focar na felicidade. Né? A gente vai focar em ser feliz. Eu e você, como cristãos, como crentes em Cristo Jesus, nós somos felizes, somos um pouco felizes. Então, o texto está lá em Mateus 5, do verso 1 ao verso 3, o título é Ser Feliz. Diz assim: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Verso 2. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse, Mateus 5, verso 3: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu vou repetir Mateus 5, do verso 1 ao 3. O título da mensagem é Ser Feliz. Diz assim: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensinar os discípulos, passou a ensinar essa multidão e disse: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Pai, muito obrigado, graças te damos, te louvamos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa, em nome de Cristo, se agradar de nós nesse momento, que o Senhor possa falar com cada um de nós, falar no nosso coração, que o Senhor possa tratar, Senhor, na nossa vida, Pai, que haja uma felicidade, Pai, no nosso coração, Pai, não só a paz, a segurança do Seu Pai, mas que haja uma felicidade, Pai, uma felicidade que às vezes nós como cristãos, Senhor, nos retemos, Senhor, a falar, até a poder gozarmos dela, Pai, mas o certo é que o
Pai, não só a paz, não só aquela paz que é sempre entendida, mas também, Pai, que possa trazer na nossa consciência e mente, Pai, a condição de entendimento de que somos pessoas bem-aventuradas, somos pessoas felizes, e que a gente possa, em nome de Jesus, Senhor, contemplar essa felicidade todos os dias, Pai, para a glória e o louvor do seu santo nome. É a oração que fazemos em nome de Cristo, que todos digam amém e amém. Podem se assentar. Jesus é a maior referência que temos em todos os sentidos. Jesus é a maior referência que nós temos em todos os sentidos. Se pensarmos em caráter, se pensarmos em personalidade, se pensarmos em dignidade, Jesus é a nossa referência. Veja bem, tudo que foi citado, caráter, personalidade e dignidade, faz parte do interior da essência do ser humano. Então, nós, no nosso interior, nós temos um caráter, nós temos uma personalidade, nós temos uma dignidade. E nesse nosso caráter, a nossa personalidade, a nossa dignidade, a gente procura se moldar naquele que é referência para todos nós. Quem é? Jesus Cristo. Jesus foi muito mais do que um exemplo de uma pessoa que tem uma vida interior limpa e que nós devemos seguir pelo seu exemplo, muito mais do que isso. Jesus, com as suas atitudes, com os seus atos, ele colocava a sua narrativa baseada nas qualidades totais que ele tinha. Porque muita gente coloca e faz uma narrativa muito diferente daquela que realmente ela é. Tem muita gente que parece ser uma coisa, mas é outra coisa. Tem muita gente que fala que é uma coisa, mas é outra coisa. Eu ouvi algo ontem que eu fiquei pensativo, que a verdade e a mentira elas saíram para um dia poder tomar um banho no rio. Então a verdade tirou as roupas e ela caiu no rio e foi mergulhada. A mentira roubou as roupas dela e colocou as roupas. Então, até hoje, a mentira ela se passa como se fosse uma verdade. A mentira, então, ela passa tudo e ela faz tudo e ela conta tudo como se fosse a verdade, mas na realidade ela só usa a roupa da verdade. Então, eu fiquei pensando naquilo, fiquei pensando nessa ilustração, isso que foi lançado, que eu ouvi. Eu fiquei pensando quão profundo realmente é esse tipo de coisa. Às vezes, uma verdade contada várias vezes, numa narrativa, uma mentira contada várias vezes numa narrativa, ela se torna verdade. Uma verdade que é mentirosa, porque existe verdade mentirosa. Mas Cristo, na sua qualidade total, as suas narrativas eram baseadas naquilo que ele tinha no seu interior, como essência de Deus e como essência humana, daquilo que ele partilhava, que faz a cada um de nós olharmos para ele e sermos nele a nossa referência, para que a gente possa andar pelas nossas atitudes, dos nossos atos, justamente parecido com um deles, não só a nossa narrativa. Tem muita gente que fala que é crente. Eu conheço vários que falam que é crente. Aí você vai ver a vida da pessoa e aí você já começa a duvidar um pouco se realmente ela é crente, se ela é cristã, se ela não é. E aí, veja bem, eu não estou falando de perfeição, porque somos todos imperfeitos. Não estou falando da natureza pecaminosa e não estou falando de pecado. Todos nós temos essa natureza que Cristo fez para a nossa vida. A nossa natureza, independente do que fala de fora, ela continua pecaminosa. Nós temos que morrer todo dia, toda hora. Matar o nosso eu para que Cristo cresça em nós. Todos os dias a gente tem que matar o nosso anterior para que Deus cresça em nós. Mas tem pessoas que gostam de falar que são crentes, gostam de colocar uma santidade, uma auréola sobre sua cabeça, colocar uma santidade que parece que aquela pessoa é o melhor pai, é a melhor mãe, é o melhor marido, é a melhor esposa, é o melhor amigo, é a melhor amiga. Às vezes a pessoa acredita por isso. Mal sabe ela, mal que ela está fazendo o que ela vive. Porque nós temos que nos examinar, nos auto-examinarmos todos os dias. E ver as nossas atitudes. Quantas vezes a gente tem vontade de
a gente tem que pecar, mas entenda bem o que eu estou falando. A nossa imperfeição glorifica a perfeição de Cristo, como Deus e como ser humano. Pois bem, Jesus, ele também se faz exemplo pelas suas pregações, que arrastavam multidões, e sempre buscando a salvação de almas. O Cristo sempre buscou adoradores, que o adorem em espírito e verdade. A sua doutrina, os seus ensinamentos, aquilo que ele falava, era sempre buscando alcançar salvação de almas. Jesus foi o maior pregador dessa terra que já ouviu. Isso tudo por quê? Porque ele é a encarnação, a própria encarnação da palavra de vida. Cristo é a verdade, a maior e única verdade do mundo é Cristo Jesus. Enquanto trago a mensagem de Deus nesse altar para vocês, eu não sei e não conheço o que se passa em vossos corações, mas Jesus conhece. Jesus conhece Cristo, o seu interior, o seu coração. As palavras, as obras, a vida, a morte, a ressurreição de Jesus, elas já são coisas magníficas e fantásticas. E nesse texto, Jesus começa a sua exclamação do Sermão do Monte, um dos mais, se não mais conhecidos de todos, sermões de Cristo, afirmando para os ouvintes o que é a autêntica felicidade, o que é a autêntica alegria. Eu fico a pensar que aquele que não é crente deve achar de nós, crente em Cristo Jesus. Possivelmente que a gente participa de uma religião fria, de uma religião sem graça, de uma religião sem alegria, de uma religião sem felicidade, da religião que não pode nada. Já, e me defronto todos os dias, as pessoas que acham, você não pode, você não pode, você não pode, né? Não pelo contrário. Nós somos os únicos que podemos todas as coisas. Mas não devemos fazer o que nem todas são lícitas para cada um. Mas nós podemos qualquer coisa. Porque nós conhecemos a palavra. Nós conhecemos o caminho. E devemos evitar aquilo que não é isso, para que a gente possa fazer o nosso discussão. Fica à disposição para que a gente possa sempre estar olhando o que vem. Nós participamos da religião da alegria. Nós participamos da religião da felicidade. Tem gente que não entende porque a gente acorda domingo cedo e vem para a igreja todo dia. A gente acorda cedo para ir para o trabalho. E eu fico espantado, eu fico, irmão, a gente acorda cedo para adorar. Deus é tão maravilhoso, o Estado entendeu isso tão bem, que ele promoveu um dia para a gente poder adorar, um dia para a gente poder louvar, um dia para a gente poder estar adorando o Senhor. Até quem trabalha no comércio, que trabalha com escala, que trabalha no domingo, ele pelo menos um domingo do mês ele tem que ir lá. Porque domingo é dia de adoração, é o dia separado para a gente poder adorar durante a semana. Então, graças a Deus por conta disso. E nós vamos, estamos na casa do Senhor, não porque a gente vê que a gente está lá e tal, certo? Não, a gente tem com alegria, com amor, com felicidade. Eu, por exemplo, não sei, eu imagino que cada um seja assim também. Eu fico esperando o culto, esperar o culto, próximo culto, e o próximo culto, e o próximo culto. Porque eu amo adorar o Senhor e amo prestar culto para o irmão. Fala, estava falando aqui de felicidade, que é prestar culto. Ou para o irmão. Eu fico feliz, independente da denominação, independente de quem quer que seja. Mas eu amo prestar culto para pessoas, falar de Jesus. Eu amo esse momento que eu sinto que você está me amando. O problema é que o ser humano, o homem, é um ser deslumbrado pela satisfação da alegria. Ele não consegue enxergar o óbvio. Cristo é a nascente da alegria, é o nascente de toda a felicidade, é a força da nossa felicidade, é a força da felicidade do ser humano. O homem natural, ele sempre busca o deleite no lugar errado, nas coisas externas. Ou é na fortuna, ou é no status, ou é no sucesso, ou é no conhecimento humano. Pessoas inteligentíssimas, às vezes é no sexo, às vezes é nas palavras. O ser humano sempre está procurando o deleite, o prazer, a sua felicidade no lugar errado. Aí, sexta-feira, já começou, mas sexta-feira oficialmente, começa
fazer do nosso Deus feliz. A nossa felicidade está pautada em ver as pessoas sendo salvas, independente se é dentro da onde a gente está sendo aí alimentado, dentro da nossa denominação ou não. Eu ontem ouvi um pastor e falou assim, a minha lei foi para a igreja, porque lá no Paraná não me lei. E eu nunca tinha falado isso para você, ele falou, a igreja há 9 anos não batizava ninguém. 9 anos não batizava ninguém. 9 anos na igreja sem batizar ninguém. Eu falei, Deus, 9 anos sem batizar ninguém. 9 anos sem batizar ninguém. Porque não é possível. Eu estou aqui há 2 anos, 4 pessoas, eu fui batizado, 2 a cada ano, e eu tenho pedido a Deus para mandar mais 2 pessoas pelo menos, para a gente pelo menos continuar passando, para aumentar essa média de pessoas, porque eu quero encher o céu. A igreja é feita para isso, para a gente falar da amor de Cristo, para quê? Para que as pessoas sejam salvas, para quê? Para que elas tenham uma felicidade eterna. Então, qual é o nosso intuito? Encher os céus, ganhar almas para a gente, para a igreja, para a denominação, para Cristo. Almas para Cristo. Tudo tem que convergir para Cristo. A nossa felicidade tem que estar baseada no nosso Cristo Jesus. Salomão, mesmo conhecendo Deus, ele procurou a alegria e o regozijo na vida. Não é verdade? Sim, Salomão procurou na vida, procurou na riqueza, procurou no sexo, procurou na fama, e no fim de tudo que era vaidade. É só você abrir lá depois, juntar isso, se você quer anotar, Eclesiastes 2, de 1 a 10, você vai ver que ele procurou alegria na vida, na riqueza, no sexo e na fama. Mas no próprio Eclesiastes ele fala, tudo é vaidade. Então, só você pegar o capítulo 2 e olhar os 7 versículos, você vai ver a procura de Salomão em busca de uma felicidade pelas coisas externas. Buscar alegria não é perigo, não. Tem gente que acha que tem que ficar sendo coisa da gente. Tem gente que acha que está tudo bom, está legal, olha para mim, olha. Não, buscar alegria não é perigo, não. Buscar o que a gente deseja, que vai nos fazer alegria, não é perigo nenhum. É legítimo. É legítimo nós buscarmos alegria. Inclusive, Deus criou, como eu falei anteriormente, cada um de nós para sermos alegres. Ele fez um jardim só para colocar a gente. Ele falou que um jardim, ele fez um jardim qualquer, fez um país, um jardim maravilhoso. O que a gente tem que fazer? Não é só cuidar do jardim e dominar os animais e o local. Mais nada. E não comer o fruto das coisas da coisa. Mais nada. É só isso. O autêntico prazer e felicidade do homem está em Deus. O fim principal do homem é glorificar a Deus, é regozijar a sua presença para todo sempre. Agostinho diz, Senhor, tu nos criaste para ti e a nossa alma não encontrará descanso até se repousar em ti. O mundo acredita ser uma grande incoerência e alegria para cada um de nós, para cristãos, mas a felicidade que Cristo diz ao mundo em seu sermão é maravilhosa. O mundo não entende que a igreja, o crente, ele anda na contramão daquilo que é bem-vindo ao mundo. E eu penso que deve ser estranho realmente aos olhos daquele que busca uma alegria, para deleite próprio, entender que feliz é o pobre. Por quê? Porque isso parece bem-aventurado o pobre, bem-aventurado o que chora, bem-aventurado o manso, bem-aventurado o puro, bem-aventurado o perseguido. E quem disse isso foi Cristo. Jesus prega que o bem-aventurado é o pobre de espírito e não a pessoa soberana, não a pessoa altiva, não a pessoa orgulhosa. Jesus prega que o bem-aventurado é o que chora, não é aquele que é bravo, aquele abusado, aquele que é impassível. Jesus prega que o bem-aventurado é o manso, é aquele que abre mão dos seus direitos e não aquele que é afoito ou arruaceiro. Jesus prega que bem-aventurado é o pacificador. Pacificador é aquele que não apenas evita contento, mas busca apaziguar os que possuem ânimo exaltado. Jesus prega que o bem-aventurado é o puro de coração, e não os que se deslumbram e participam das festas repletas de prazer e de mas ninguém está rindo. Cristo está rindo. Jesus prega que o bem-aventurado
bem-aventurado o perseguido por causa da justiça, e não aquele que procura se dar bem em tudo, de qualquer maneira. Jesus prega algo maravilhoso, que muita gente tem dificuldade de pensar. Ele prega que quem ganha a sua vida, a terra, mas que a terra, isso é o que ganha. Parece ser coerente? Jesus prega que o humilde, na sua humildade, ele vai ser exaltado. E tudo isso, Cristo fala, a palavra da vida fala, que a alegria, ela não consiste nas coisas externas, no valor das coisas externas do ser humano, nas riquezas, no sexo, nas palavras. A alegria consiste em dar valor às coisas internas. A nossa alegria, a nossa felicidade, elas estão nas coisas internas. Ele nunca disse que os bem-aventurados são ricos, simplesmente porque a alegria do homem está pautada nas riquezas que ele acumula aqui na terra. Não é porque você é rico que você vai ser salvo. Porque essas riquezas, elas não podem ser o centro da satisfação da alegria humana. A nossa alegria está na certeza da salvação por meio de Cristo. E o nosso galardão é a morada na eternidade. Acabou. Mais nada. Isso tem que estar na nossa mente, tem que estar no nosso coração. Não há nem todo mundo, qualquer tipo de riqueza na terra, que pode preencher o vazio da nossa alma. Uma alma vazia, um coração vazio, por mais que a pessoa seja rica, tenha todas as coisas que de repente o mundo pode te dar com uma abundância, não há nada que possa preencher o vazio da alma. Pastor, eu tenho tudo. Se você não estiver triste, a sua alma está vazia. A gente só precisa de uma coisa: a alma cheia da presença do Cristo de Deus. É disso que a gente precisa. Ser feliz é estar centrado na intimidade com o abençoador e não ao acúmulo de bênçãos recebidas. A gente pode ser materialmente rico, mas sem feliz. Tem gente que é rico. Se eu não me engano, o Jó era riquíssimo. Não dá época. Palestrante, tudo que ele acumulou, a riqueza toda que ele acumulou, não conseguiu salvar a vida dele. Não sei se aceitou Cristo no momento da sua vida. É a história do homem que mora no palácio e no século XIX. Salmo 144, 15 diz assim: bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, feliz é o povo, os judeus. O homem, ele pode ter o domínio do reino e não ter paz na alma. O nosso descanso de alma está na verdade de ter Deus no nosso coração. Ser feliz é regozijar no Senhor, é ter o nosso Deus alegre. Isso também deve ser a nossa alegria, é ter o nosso Deus contente. Pastor, tem 5 pessoas aqui dentro, que as pessoas não conseguem ver. Tem 5 pessoas aqui dentro. Eu estou feliz. Eu tenho certeza que os irmãos são felizes. Porque a gente está aqui para louvar, para agradecer, para dizer para Deus que a gente ama. E a gente faz isso de todas as formas. Através do louvor, através da nossa vida, através dos nossos bens. Que a gente deve dele, deve tentar dele. Essa é a verdadeira felicidade. Se o mundo soubesse dessa verdade, ou se o mundo acreditasse nessa verdade, ou se as pessoas resolvessem renunciar aquilo que traz prazer, que é apenas externo, mas se desse valor ao que é interno, iriam buscar esse Deus maravilhoso, a gente não ia ter lugar para colocar muita gente. As igrejas iam estar entupidas de pessoas. Eu vi essa semana na universidade, não sei se você chegou a ver, foram fazer um culto, no domingo, eu não vou falar, a esposa estava em inglês, eu não falo, mas ela na universidade estava assim, aí vai dar. Então, eu vi, acho que foi sábado que eles começaram a
na fila até entrar. Mesmo que você não trabalhe, Deus trabalha. Deus trabalha. Eu ouvi o testemunho do pastor segunda-feira, ele falou, alguém que conhece Mocaba? Não, Mocaba fica em Magé. E ele estava falando que estava há 2 anos. E ele foi lá para pegar e falou, tinha 11 centros espíritas e tinha 5 igrejas. Ele colocou isso em 9 centros espíritas e 4 igrejas, não fechou. E ele falou que essa semana que passou, ele estava lá sempre pregando, falando que Deus vai mudar o lugar, Deus vai mudar o lugar, Deus vai mudar o lugar. E disse ele que no domingo chegou na igreja, as pessoas foram para a igreja dele, que estavam felizes, contentes, alegres. E ele não entendia nada. Ele disse que chegou na igreja, continuava sem energia elétrica, o local, era um gerador, as ruas continuavam sem estar asfaltadas, continuava aparentemente para ele tudo da mesma maneira. Mas ele viu nas pessoas uma outra alegria, as pessoas entravam na igreja e falavam, o senhor estava com razão, Deus é tremendo, Deus vai mudar esse lugar, Deus vai mudar esse lugar. O senhor sempre falou isso, a gente sempre acreditou, mas sempre me perguntar, mas Deus está mudando esse lugar. E ele perguntou o que aconteceu. Ele falou, pastor, nunca entrou no caminhão de lixo. Ontem à noite entrou no caminhão de lixo. A felicidade para as pessoas de que entrar no caminhão de lixo naquele lugar, naquela localidade. O lugar você passa ali a pedágio, anda mais um pouquinho, tem um ferroviário, tem uma estradinha do outro lado. 7, 2 km, 3 km para um lugar. E ele falou, tem que passar uma ponte, um lugar onde não tem saneamento básico, não tem luz, não tem nada. E o lixo foi estimado no lugar. Mas chegou o lixo lá no sábado. E a felicidade do povo foi grande. Deus muda. A gente tem que colocar os pés no local e falar, Deus muda mesmo. Deus muda. Deus não alterou nada e não altera nada. A imutabilidade de Deus é grande, e Deus domina sobre todas as coisas. E Deus ele é capaz de mudar. Ele é capaz de mudar a minha vida, a sua vida, a vida desse bairro, a vida das pessoas desse bairro. Nós temos a promessa de um futuro glorioso. Mas o nosso presente também é um presente de alegria. Temos em Mateus 5:3. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele não falou bem-aventurados serão os pobres de espírito, mas bem-aventurados são. Nós somos bem-aventurados. E nós não seremos felizes quando chegarmos ao céu, mas sim, somos felizes agora. A nossa felicidade vem antes da nossa aprovação. Enquanto a gente caminha na nossa fé, a gente continua sendo feliz. A autêntica alegria está voltada no ser e não no ter. Pobre sem espírito, a quem Jesus se refere, não é o pobre financeiramente, não. Tem pessoas de religiões, até mesmo denominações que pregam que renunciar de riquezas financeiras para viver na pobreza, ou no monastério, dá algum tipo de crédito ao homem dentro de Deus. Mas a pobreza em si não vem, como a riqueza em si também não é mal. Uma pessoa pode ser pobre financeiramente e não ser pobre de espírito. Tem pessoas que não entendem, pessoas que distorcem a história do Cristo. Ora, nenhuma Cristo está enaltecendo aqueles que são espiritualmente pobres, desregrados com a sua vida espiritual. Ser pobre em relação à santidade, à fé e ao amor, é uma catástrofe cristã. Lembra? Jesus denunciou a igreja de Laodiceia, Apocalipse 3:17. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. E aí ele completa: mas você não sabe quem é feliz, sim. Miserável, pobre, cego e nu. Ele não falou sobre a infelicidade, não. Ele falou: você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Pobre, sem espírito a quem Jesus se refere, também não é aquele coitadinho baixistinho. Jesus não está dizendo que as pessoas que pensam menos nesse dia são felizes. Baixa estima não vem, é normal.
Então, o que significa ser pobre de espírito? Ser pobre de espírito é o excesso das demais qualidades. É a base do excesso bem formado. Se a bem-aventurança começasse, por exemplo, com a pureza do coração, não ia haver esperança para nós. Primeiro a gente precisa estar totalmente vazio, para depois a gente se encher. Por isso que a gente precisa ser pobre de espírito. Não podemos ser cheios de Deus enquanto não formos esvaziados de nós mesmos. Por isso que essa postura é primordial, é a raiz de todos os estudos. Uma pessoa não pode chorar por seus pecados até saber que não tem méritos dentro de Deus. Ele jamais vai sentir fome e sede de justiça, a não ser que saiba que carece totalmente da graça. Ser pobre de espírito, é reconhecer a nossa total dependência de Deus. Alegre é o homem que admite ser totalmente carente de Deus, deposita sua confiança em Deus, que feliz não é ter dinheiro, poder e pouco, é ter Deus na sua vida. Isso é ser feliz. Ter Deus moldando, trabalhando, enriquecendo a nossa vida em todo o tempo. É entender que a nossa vida não é nada sem Deus. Só aquele que reduz a sua vida ao nada, que repousa na misericórdia de Deus, é pobre de espírito. Moisés falou: o que sou eu? Eu não sei falar. Isaías chorou e falou: ai de mim, estou perdido. E ele alertou: Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou pecador. Paulo clamou: miserável homem que sou. Ser pobre de espírito é expor feridas para que o médico ficar feliz. Tem gente que está ferida e não entrega a Deus para que Deus cuide. Nós devemos ser pobres de espírito. E ser pobre de espírito é a nossa riqueza que a gente deve usar e ter. Primeiro, pobre de espírito. Depois, Deus vem esforçar. Se a gente não for pobre de espírito, jamais Cristo será precioso para nós. Porque a gente sempre vai achar que a gente pode fazer alguma coisa. Enquanto a gente não olhar a nossa própria carência, a gente não vai conseguir ver a riqueza em Cristo Jesus. Enquanto a gente não perceber que está perdido, jamais a gente vai buscar refúgio em Cristo. Enquanto a gente não enxergar o horror do nosso pecado, jamais a gente vai desejar o perdão e a graça de Deus. Só quem é pobre de espírito vai dar pronto para receber a graça de Deus. O reino de Deus tem que ser pobre de espírito. O homem pobre está sempre derramando quebrado no coração. Não falta muito para a gente ser pobre de espírito. Ser pobre de espírito é a nossa maior riqueza. Ser pobre de espírito é ser nobre. Deus olha para o pobre de espírito com honra. Quanto mais se humilha, mais Deus exalta. O salmista diz lá, Salmo 40, 17: eu sou pobre e necessitado, mas Deus me deu. A autêntica alegria é uma recompensa por presente de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, nós somos o povo mais feliz desse mundo. Somos felizes na dor, na perda, na doença, no luto. O gozo da nossa alegria e brilha até através das nossas lágrimas. Nem a vida, nem a morte pode tirar. Nós estamos muito bem, nós somos Deus. Nós não estaremos depois da nossa caminhada não apenas no céu, mas a gente vai lá no céu. Porque somos os herdeiros de todas as coisas. Os reinos do mundo eles vão cair, vão continuar caindo. Mas o reino do Senhor vai permanecer assim. Esse mundo vai cair. O tempo de Cristo entrou no reino, na forma dos fariseus que se consideravam ricos dos médicos. Nem foram os zelotes que sonhavam com o estabelecimento do reino que são buscados. Quem entrou foram os publicanos e as prostitutas. O resto da sociedade humana sabiam que eram tão pobres que nada tinham
encarecido. Tudo que eles pediam era clamar pela misericórdia. Não percebeu